Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Que Eu Te Lucro. Eu sou o Diego do Vale, o seu host, o seu mentor, o seu consultor. Só que eu sou também um hunter de mercado. Eu fico aqui no Fala Que Eu Te Lucro, gente, buscando no mercado as melhores pessoas nos seus segmentos para trazer uma nova vertente de pensamento, um novo modelo mental, novas formas de crescer a sua empresa, novas maneiras de fazer a mesma coisa de uma forma diferente para alcançar aquilo que é o mais importante para todo o negócio, que é o lucro. Por isso que chama-se Fala Que Eu Te Lucro. E hoje tem um casal muito especial aqui. São meus sócios lá no Clex Club, que é um programa de crescimento empresarial liderado pelo Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Desde o primeiro dia que eles chegaram, a gente já se conectou, já trocou ideia. Eu falei, cara, que mercado legal, que interessante, fala um pouco mais sobre isso. E eles trazem uma nova forma de investir, de maximizar o seu patrimônio, de maximizar suas opções e oportunidades de investimento. Não só aqui no Brasil, sobretudo que no Brasil também, né? Essa insegurança jurídica que a gente tem, insegurança financeira, insegurança de dados, insegurança política. E aí o empresário fala, cara, mas onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Porque assim, eu vejo muitas pessoas falando de dolarizar o dinheiro, que é seguro, ou comprar ouro, enfim, a gente vai falar disso hoje. Então, se você quer saber como investir o seu dinheiro, se você quer saber como comprar patrimônio, imóveis nos Estados Unidos, como não precisar tirar todo o dinheiro do bolso e fazer o próprio imóvel se pagar, aqui é seu lugar. Nós vamos aprender muito. Eu também vou aprender ainda mais sobre isso. Talvez eu até compre a casa aqui hoje, hein? Tô aqui com o Denis e com a Cíntia. São sócios fundadores da The Brokers, que é uma empresa que atua em Orlando e em Miami, no mercado imobiliário, ajudando brasileiros a investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos e rentabilizar fazendo os próprios imóveis, os próprios investimentos, se pagarem. Foi uma construção de um conhecimento que vocês passaram por isso, que vocês já me falaram, e falou, pô, tem negócio aqui. Então vou ajudar outras pessoas para que elas não façam investimentos errados, né? Porque muitas vezes as pessoas compram uma casa nos Estados Unidos, querem alugar, mas não sabem o local, não sabem a cultura, e a casa fica parada um monte de tempo, e aquele investimento só vai tirando dinheiro do bolso. Então fez um investimento errado, porque quem vendeu foi um corretor, não foi um empresário. A mentalidade empresária é diferente, né? Muito bom. Também possuem vários colaboradores aqui no Brasil, tem também empresa de imobiliária no Brasil, tem incorporadora. Gente, vocês estão no mercado 100%, né? Exato. All in, de cabeça. All in. Então sejam muito bem-vindos ao Fala Que Eu Te Lucro. Denis, seja muito bem-vindo, meu irmão. Uma Prazer honra estar aqui, recebê-los Diego. Obrigada, aqui, Diego. tá? Gente, vamos lá. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo seu convite. A gente está muito feliz de estar aqui, né? No seu Diego é uma podcast pessoa que a gente acompanha. O Diego é uma pessoa que brilha, né? Que é muito bom estar perto do Diego, né? Então é um prazer estar E com quem a gente aprende contigo muito, aqui. né? O Diego sempre traz insights poderosos pra gente, para os nossos negócios. Então, a gente está muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Que legal, gente. Eu que me sinto honrado em recebê-los aqui no Fala Que Eu Te Lucro. E é aquela, né? Eu não sei tudo, você não sabe tudo, mas, cara, quando a gente se reúne e troca essa ideia, sai tanta coisa legal e a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Então, Exato. Vamos começar aqui esse nosso bate-papo hoje. Se eu tô fora, sou empresário, tenho dinheiro, quero investir, quero dolarizar e olho para o mercado, olho para os Estados Unidos e eu vejo que tem pessoas investindo. Quais são os maiores... Dei uma engasgadinha aqui, mas não corta não, produção. Quais são os maiores erros que um brasileiro que tem um valor para investir fora dos Estados Unidos pode cometer ao procurar um imóvel para investir? Olha, a gente tem algumas histórias, né, de pessoas que fizeram alguns investimentos errados, né? O que é importante pensar que a cultura é diferente, né? Então, são países diferentes. Como a cultura é diferente, ele impacta isso na legislação e impacta na parte tributária e tudo mais. Uma coisa que é muito comum acontecer e escutado de outros de pessoas que a gente encontra no caminho, que investiram errado antes de nos encontrar, é, por exemplo, comprar uma casa residencial pensando em fazer locações de férias. Boa. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos, o imóvel já nasce predestinado. Uma casa, você não pode pegar a sua casa simplesmente da cabeça. Aqui no Brasil, a gente pode pegar a nossa casa e pode colocar para alocar, fazer um Airbnb. Nos Estados Unidos, na escritura da casa, já define se ela é uma casa de férias ou uma casa residencial. Além, é claro, ainda das questões do condado. O condado ou a cidade define as regiões que são destinadas para casas de férias e as regiões que são destinadas para, não só falar casa, mas imóveis de férias ou imóveis residenciais. E uma coisa que acontece também, né? Toda a estrutura, né, Cíntia? Ela é desenhada para isso. Então, a casa residencial,
Por que tem isso, o condado define isso? A estrutura local, né, do bairro é pensada para pessoas com residencial, escolas, hospitais. É uma região pensada para isso. As casas de férias ficam numa região já destinadas a turismo. Então você não vai ter uma infraestrutura, você não tem, por exemplo, uma caixa postal, o correio não entrega diretamente na sua casa, numa casa de férias. Numa casa residencial não, porque ela mora. Então é uma lógica diferente. Eles Muito olham uma casa... inteligente isso. É o planejamento da cidade. Desculpa te interromper, Ah. mas pensa assim, quem mora tem a tranquilidade de ter vizinhos fixos e tudo mais. E quem passa férias não vai incomodar essas pessoas, né? Ao mesmo tempo, quem passa férias vai ficar tranquilo que tem toda a estrutura que precisa ali. Então, tem restaurantes e tem todos os centros de entretenimento, fica tudo na região de férias. E na região residencial, você tem escolas, creches, hospitais, tudo que a pessoa precisa para morar. Então, isso tem a ver com planejamento, o plano diretor da cidade, sabe? Isso é bacana, porque qual que é o impacto de quem tenta furar isso? Nos Estados Unidos você tem a liberdade de cumprir a legislação. Então você faz o que você quiser desde que você cumpra o que está estabelecido. As regras estão claras, você tem que cumprir as regras. Se você não cumpre as regras, você vai ter problema. Então se você pega uma casa residencial e vai alugar, o seu vizinho vai ligar para a polícia e na hora vão tirar a pessoa da sua casa. Então Você vai tomar uma multa. Vai ter multa para o proprietário e vai ter problema para quem alugou a casa. Isso é muito rápido, porque assim, a gente no Brasil, que já não é tão, vamos dizer assim, a gente já é mais festa e tudo mais, a gente não Mais quer... boêmio, né? Mais O brasileiro. boêmio, a gente é mais boêmio. A gente não quer uma pessoa do seu lado, na sua casa, tendo festa todo dia, né? Então assim, você quer um vizinho, você quer conhecer seu vizinho, você quer cumprimentar seu vizinho, você quer ter um bom relacionamento com o vizinho. Você não quer uma casa do lado da sua, todo dia uma pessoa diferente, festa, hora, acontecendo barulho, que não é uma coisa residencial. Então imagina um americano. Então se acontecer qualquer coisa nesse sentido, o americano, na hora, ele vai se sentir incomodado e na hora vai acontecer o quê? Você vai ter um hóspede tirado da casa. E isso é uma coisa muito ruim. É muito simples ele ver, né? É muito simples. É só ele ver que toda hora troca de carro ali e ele já percebe que a pessoa está alugando e ele já denuncia. Mas isso é só um exemplo, Só um né? exemplo. É um exemplo Cara, de um erro, mas o Que mais... tiro no pé, hein? Mas o mais importante é o fundamento do erro, que é o quê? A pessoa não entender que ela está investindo numa cultura diferente. Então, a cultura diferente, ela tem regras diferentes. Então, por exemplo, essa é uma regra que toda vez que a gente fala, a gente fica muito assustado de saber que as pessoas não sabem de fato. Porque é uma coisa básica, Tem pensando muitos na cultura americana. e tem muitos brasileiros que eles vão simplesmente procurar um corretor de imóveis qualquer, pode ser brasileiro ou não, e eles compram uma casa simplesmente por conta do preço ou por conta de que gostaram da casa, sem olhar esse Viés, né? esse viés que é tão óbvio, né? E aí acaba fazendo um investimento errado, sabe? Esse é um exemplo, mas tem vários outros, né? Eu queria até explorar alguns outros, tá dizendo assim? Por Não, exemplo, eu quero que você traga aqui, junto com a Cíntia, tudo que um brasileiro precisa saber na hora de querer comprar um imóvel nos Estados Unidos para não passar por esses perrengues aí. E tem mais, né? Isso a gente tá falando de Orlando. Mas quando a gente vai pra Miami, as regras são ainda mais diferentes. são mais Muda complexas. Mais né? complexas. Sim. Muda. Por exemplo, em Miami, você tem imóveis que são só residenciais, você pode morar ou pode alugar para alguém morar. Tem imóveis que são de férias, total flexibilidade, Airbnb. Mas tem imóveis que você pode alugar no Airbnb, mas apenas 30 dias direto. Você não pode alugar uma diária, só pode alugar 30 diárias. Então, tem imóveis que você só pode alugar 12 vezes por ano. Então, em Miami, você tem que ter ainda mais atenção nesse ponto, sabe? E tem regiões que é simplesmente proibido o Airbnb. Por exemplo, South Beach, que todo brasileiro gosta, é proibido o Airbnb, sabe? É proibido? É proibido. Você Então, mas eu já vi um imóvel lá no Airbnb. Sim, contra a lei. E aí eu pergunto, você vai querer sair do seu país para fazer um investimento lá, para fazer uma coisa errada? Não, né? Então é melhor a gente sempre fazer dentro da segurança, porque se você fizer da forma correta, você vai ganhar muito dinheiro com esse investimento. Gente, né? e fazendo o contrário vai tomar muito prejuízo. Vai tomar muito prejuízo. Porque lá a lei funciona, não é, Denis? Exato. Sim, isso é uma coisa bem prática, assim, a lei é clara e é diferente, a lei é clara, assim, eu vou explorar isso um pouco mais pra frente, Se eu queria falar aprofunda aí, fala dos outros mais erros, né? sobre isso. Uma coisa assim que é uma segurança que gera para quem faz investimento imobiliário, né? Quando você faz um investimento no Brasil, você, vou comprar, vou colocar para alugar e aquele aluguel vai me gerar renda.
Só que você tem uma infelicidade de pegar um inquilino que não é um inquilino honesto. E ele acaba, no Brasil, esse inquilino honesto, assim, desonesto, vamos dizer assim, ele acaba sendo protegido pela nossa legislação. Aham. Se ele não sai da sua casa no Brasil, ele fica na sua casa por muito tempo. Você tem a dificuldade de tirar esse inquilino no Brasil da sua casa. Nos Estados Unidos, não. Se você fez um contrato de aluguel, a pessoa não te pagou, 30 dias você tira a pessoa da sua casa, sem choro, sem vela, de forma simples, tá? Se for uma casa de férias, a pessoa passou mais de um dia na sua casa do combinado, no outro dia a polícia tira a pessoa da sua casa. De forma simples, não precisa Simples assim. Dependendo do condado, você só vai na polícia falar para ele e ele vai lá, entende, olha a documentação e tira de forma simples. Não tem nem que ter processo, nada. Porque bate lá e fala, tá combinado, ó, o senhor tá um dia cumprido. mais, por favor, Contrato desocupa a tá casa. aqui, Você pode se retirar, né? E aí e você sabe toda a delicadeza ali quando a pessoa não cumpre a lei nos Estados Unidos. Né? Então, assim, Eles são bem dóceis. Né? são bem dóceis. Tipo massagistas. Tem um rolo de massagem, só que eles usam porque, assim. O americano, ele é muito aberto, ele é muito tranquilo, mas para você fazer as coisas certas. Né? Se você faz as coisas certas, nossa, Ninguém te maravilha, incomoda ninguém te e você não incomoda, incomoda é um ninguém. lugar maravilhoso, sabe? Agora, se você vai fazer as coisas erradas, então você não é bem quisto, você está prejudicando a sociedade. Tá? E esses pontos porque aqui no Brasil, gente, vocês estão aqui nos assistindo agora, ouvindo no Spotify, não se esqueça de curtir o canal, né, galera? Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse conteúdo para quem que tá pensando em investir. Não guarda só para você, não. A lei do inquilinato é exatamente assim. E várias leis aqui no Brasil, elas protegem muito mais quem tá fazendo coisa errada. Sim. Né? É Exato. uma lei do coitadismo, né? Vamos Exato. proteger quem tá... Sim. A lei do inquilinato, ela é muito robusta, protege demais quem tá fazendo merda ali, destruindo o patrimônio, enfim. Eu sou advogada de formação, né, É. Diego? E pro advogado que se forma na faculdade, muitas vezes até iludido, ele depois ele tem uma desilusão de fato na justiça, porque muitas leis são para proteger quem tá fazendo coisa errada. É muito triste. e eu isso, diria acho, até É uma sabe? coxa de retalhos, Vai- né? no, Bra- Cheio de coisa. no Brasil vai além da lei, porque mesmo que a lei defenda o empresário, defenda o proprietário, ainda tem a interpretação do juiz que rasga a lei algumas vezes, para proteger o coitado. Tá? Então, assim, mesmo que você esteja correto, cultural, né? muitas vezes ainda o juiz rasga a lei. A gente vê isso no Brasil em todos os níveis, né? No Supremo rasgando a lei para interesses próprios. Então, isso é uma questão que nos Estados Unidos você não tem isso. Nos Estados Unidos tem um valor muito importante que é da propriedade privada. Né? Então, você, por exemplo, dentro da propriedade, dependendo do estado que você está, se a pessoa entra na sua propriedade, a pessoa ali, se ela vir se você usar o direito de defesa, você não vai ter o problema que você tem aqui no Brasil. A pessoa está dentro do seu terreno, cara, por que ele está dentro do seu terreno? Quem está errado é ele. Né? E aí a pessoa tem uma posse de arma, por exemplo, assim, né? E todo Bandido mundo lá é tem morto, uma praticamente. bandido é morto e, cara, E tá tudo bem, fica por isso mesmo. porque você tá ali. Agora, se você bate um bandido dentro da sua casa, você responde um processo e você vai ser preso. Experimenta É. matar um bandido aqui no Brasil. Mas isso também nos Estados Não Unidos... é nem o caso, né? Mas assim, é um isso tá caso trazendo- extremo, gente. extremo. É Mas, isso que eu ia falar, porque isso também nos Estados Unidos, Não acontece. a TV brasileira parece que isso acontece toda hora, isso não acontece. Não acontece. Quando acontece, E até voltando aqui para a questão residencial, né? É 30 dias para você tirar o inquilino, mas na prática isso não acontece. Não acontece. Sabe por quê? Porque a pessoa já fez um depósito prévio de um aluguel. Então, se ela sabe que ela não vai conseguir ficar mais tempo ali, ela já liga ali pro proprietário e fala, ó, tô saindo, você já tem aí o meu aluguel, né? Vou Tô permanecer aqui os 20 saindo, dias vou e você permanecer já aqui os pode- 20 dias que já tá pago. Não tem problema, E é tô um saindo. combinado. Porque É um a lei combinado, porque a lei ele é cumprida. sabe, ele sabe que ele vai ser despejado, ele não quer ser despejado, porque é um processo humilhante da polícia chegar ali, mandar você sair com a sua família. Então o cara sabe que vai acontecer isso. Então ele já procurou outro lugar para morar, mais barato. Você vê em filme às vezes que a pessoa morando em trailer. Sim. Então, isso acontece, porque a pessoa sabe que ela não tem condição mais de pagar aquele aluguel. Então, ela vai lá, simplesmente avisa o proprietário que vai sair em tantos dias, ó, usa aí o meu depósito para pagar esse último mês E sai no prazo. Então, assim, existe, e se chegar ao extremo do processo é 30 dias, mas isso não acontece. Não acontece. Então, tanto por isso que eu tô falando. E o que é importante, assim, ó, porque acontece? Ele sabe que isso vai acontecer em 30 dias. E aí, o que piora a situação para ele? Poxa, eu vou passar vergonha em 30 dias
eu vou ter meu crédito comprometido e o americano ele vive de crédito. Vive de crédito. Então ele precisa do nome dele limpo na praça para ter o carro dele, até para trabalhar. Então assim, é importante ele ter o nome dele limpo. Então se ele não, então por que eu vou passar uma vergonha se em 30 dias eu tenho certeza que a lei vai ser cumprida? Ninguém faz isso. Assim como também são bem menos imóveis que são tomados pelo banco nos Estados Unidos do que no Brasil. Por quê? Porque a pessoa sabe que a partir do momento que ela não paga o financiamento, o processo é rápido de tomar o imóvel dela e não só isso, depois ela perde o crédito para comprar outro imóvel. Não tem conversa. Não tem conversa. Então o que ela faz? Ela tá com dificuldade de pagar o financiamento, ela põe o imóvel para vender. Simples assim. Sabe? Ela refinancia, ela coloca ele para alugar e com o aluguel ela vai pagar o financiamento. Então são bem menos imóveis que são tomados. Então existe até uma super ilusão de, nossa, eu vou comprar um imóvel de leilão. Nos Estados Unidos você tem muitos imóveis, no Brasil você tem muitos imóveis de leilão, imóveis de luxo, mas nos Estados Unidos não é tanto assim, sabe? Isso é até uma certa ilusão, porque não é que não existe o leilão, existe, os imóveis são tomados, mas é bem menos, sabe? As coisas acontecem de forma como deveria acontecer. O que é contratado mas cumprido. O que isso é legal, né? Aliás, isso é bem legal em todos os aspectos, mas o que isso impacta para a pessoa que quer comprar imóvel, né? Para você que quer comprar imóvel, o que isso impacta? Você pensa o seguinte, se o banco sabe que a partir do momento que a pessoa não paga, ele toma o imóvel rápido, ele tem mais segurança. Se ele tem mais segurança, na hora de avaliar o crédito, ele não precisa daquela burocracia no Brasil. Então a burocracia é menor. Como a inadimplência também é menor, a taxa de juros também é menor. E aí a taxa de juros também é menor, porque o risco dele é menor. Então tudo é mais simples e mais facilitado, porque a lei é cumprida. É uma cadeia de acontecimentos. Porque no Brasil, o banco sabe o seguinte, poxa, se eu dou crédito para uma pessoa que não vai conseguir pagar lá na frente, eu não vou conseguir, eu vou demorar 2 anos para tomar esse imóvel. Porque eu vou ter que ter um processo judicial, vai ter que ter um prazo, vai ter que ter recurso, vai ter que não sei o quê. Então, o que o banco faz? Ele coloca a burocracia lá em cima para ele ter certeza que a pessoa tem condição de pagar. E os ele juros coloca os juros lá em cima, porque primeiro o nosso real ele é desvalorizado, a nossa economia é instável, o Brasil permite que os bancos façam pratiquem, né, essa taxa de juros, tem pouca concorrência e o risco é alto. Então ele vai lá e fica tudo caro, né, para o brasileiro, o financiamento é caro. E aí nos Estados Unidos não, você tem segurança jurídica, o que faz o banco ter confiança e os juros serem baixos. Você tem alta concorrência, são centenas de bancos que financiam imóveis, milhares de bancos, na verdade, né? E no Brasil você tem 3, 4, né, bancos, que são os principais que financiam imóveis. Então você tem uma concorrência também, o que ajuda também na taxa de juros ser melhor, né? Então, quando você vê que a legislação funciona, ela impacta em todos os lados. Os contratos são respeitados e as coisas fluem, então isso torna o processo mais produtivo, mais barato e mais rentável para todas as partes, isso é importante, né? E aí pensando também nessa questão de problemas, né? A gente comentou Traz um pouquinho mais disso aí, vamos nesse caminho aí, dessas mazelas. Entra mais nelas aí. Eu queria comentar um erro de estratégia primeiro. Boa. Que assim, a gente tem a questão da pessoa escolher uma coisa básica, descumprimento de falta de entender. O primeiro caso a gente falou de não entender como funciona a legislação numa coisa simples. Um exemplo, né, que foi aquela questão de comprar uma casa residencial pensando em fazer locação de férias e a pessoa ficar frustrada com isso. Então esse é o primeiro, um dos erros muito comuns. Não, eu achei isso, eu não sabia, tá? Um segundo erro... E é tão básico, né? Basicão. E isso mata o seu investimento. Mata o seu investimento. E assim, acaba com o seu investimento, porque você quer usar a casa para você e você... Só que você precisa que a casa... Você até pode usar a casa mas quando você estiver de férias, mas só naquele período, sem fazer muita festa ali, e não pode alugar para outras pessoas. Você pode então usar a casa deixa a casa sua, parada. mas você não consegue fazer ela rentabilizar. Então acabou com a sua estratégia de negócio. Então, então dentro desse cenário por quê? Porque você foi atendido por um corretor e não por uma pessoa que está vendo um investimento, um empresário que olha uma questão mais completa. Nesse sentido também, o que é importante pensar? Pensar que é entender o cliente, né? O objetivo final do cliente, não o produto, mas sim o que o cliente quer com aquele produto. Então, o que a gente pensa muito na questão poxa, se ele quer fazer um investimento, é importante, a gente trabalha sempre 3 aspectos desse investimento. Quais são? É que assim, é assim, só de você fazer um investimento você está dolarizando. Então, a primeira forma de ganhar dinheiro é dolarizar. Uma segunda forma de ganhar dinheiro é você fazer o quê?
valorização desse imóvel. Que tipo de imóvel vai valorizar? Onde vai valorizar? Qual o potencial desse imóvel valorizar? Então a gente tem que escolher o imóvel adequado para ter essa valorização, para você pensando em investimento, né? Você está pensando em investir. Só que se você pega um imóvel que só pensa na valorização, você pode pegar isso numa região muito distante, que tem menor demanda de locação e você não tem resultado. Então você tem que combinar esse potencial de valorização com o potencial de rentabilidade com locação. Então ele tem que ser bom o suficiente para gerar renda, para pagar os custos da casa, para quem vai financiar, e bom o suficiente para fazer a valorização do imóvel. Aí você tem esse tripé de ganho. Dolarizou, rentabilizou com aluguel e valorizou. Por que é importante essa valorização? Em torno de 5 a 7 anos, o imóvel dobra de valor. Só que ele dobrou de valor em dólar, né? Que tem a questão da dolarização. Ele dobra de valor em 5, 7 anos? 5, 7 anos. Literalmente. Em média. Tem imóveis que faz isso mais rápido e tem imóveis que faz isso mais lento. Mas em média, 5 a 7 anos. E aí você tem uma questão que você não... Vamos colocar um exemplo mais simples, né? De um imóvel de $1 milhão, por exemplo, para fazer a conta mais fácil, né? Se você com 1 milhão, você precisa fazer um investimento de entrada para financiar com 25%, você coloca 250 mil. Então você colocou 250 mil, os 750 mil vai ser pago por quem? Pela rentabilidade do próprio imóvel que você vai colocar para alugar. Isso, meu. Então você colocou... O próprio imóvel se paga. O próprio imóvel se paga. E aí, depois de 5 a 7 anos, esse imóvel não vale mais 1 milhão, ele vale 2 milhões. Né? O que aconteceu? Você tem você investiu 250 mil, tem um imóvel de 2 milhões, vamos dizer que nessa época, nesse período você não pagou nada, tá? Você tá com a mesma dívida de 750 mil que você adquiriu no começo. Que na verdade você já amortizou a dívida. Você já amortizou, mas vamos simplificar a conta, ali, vamos esquecer a parte que você já pagou. Vamos dizer que os mesmos 750 mil que você estava ali, você está devendo ele para o banco. Aí você vende essa casa de 2 milhões. O que aconteceu? Você vendeu 2 milhões, pagou 750 mil para o banco, sobrou 1.250.000. Então, o seu imóvel, dólar, que você investiu 250 mil, você tem $1.250.000. Depois multiplicou de 5 por a 7 5 anos. em dólar. Depois de 5 a 7 anos. Cara, é genial esse investimento. Isso Vamos dizer que o dólar... sem fazer nada, deixando a casa lá. Deixando a casa lá. Alugando e você ainda usando ela quando você vai para lá. Mas assim, sei lá, eu comprei a casa, como é que eu vou alugar a casa? Isso é uma coisa bacana também de pensar, tá, Diego? Assim, o que acontece? Se você tem uma cadeia de serviços muito claro, porque Orlando e Miami, onde que é os principais pontos que a gente trabalha, recebe milhões de pessoas por ano. Então, Orlando recebe 75 milhões de visitantes por ano em Orlando. É gente pra caramba. Então, e Miami tá ali nos... É mais da... 20 milhões. 20 milhões. Um terço, é como se a cada 3 brasileiros passassem em Orlando por ano. É mais ou menos isso. É um terço do Brasil, né? 210 milhões de brasileiros. É muita gente, numa única cidade. Mas, assim, esse não é um bom exemplo porque sempre leva a pessoa a achar que o principal turista de Orlando é brasileiro. E não é. Não é? O principal turista de Orlando é o americano. É americano? É o americano. Mas isso é um detalhe. A gente vai falar isso pra frente, que é importante também você pensar nisso. Aí o que acontece? Você tem 70 milhões visitando essa cidade, tem todo um mercado construído para isso. Imagina quantas empresas. É justamente isso. É uma indústria do turismo ali. Então você tem... E quando você tem uma indústria do turismo, ainda mais nos Estados Unidos, né? Que ele favorece a empresa, favorece o empresário. Você tem o quê? Várias empresas. Concorrência. Então você tem várias empresas que fazem essa administração. Eles têm que ser bom, ter concorrência. Você tem várias empresas que fazem essa administração com excelentíssimo nível de serviço. São por volta de 400 empresas que existem. E aí você tem... Assim, só para administração de casa de férias. Pensa que a administração de casa de férias não é um mercado imobiliário, é um mercado mais hoteleiro. Tá? Quem vai administrar a sua casa de férias não é uma imobiliária, é como se é um administrador. É mais parecido com o negócio hoteleiro, porque ele vai ter que fazer o booking da sua casa, que vai ter que fazer o quê? Vai ter que trabalhar para alugar a sua casa no Booking, no Airbnb, fazer as propagandas para encher a sua casa. Então ele faz esse serviço. Aí ele também faz o serviço de fazer check-in, check-out, limpeza, pequenas manutenções. Então ele faz toda a administração. Ele tem estoque de lençol, ele tem estoque de travesseiro, ele tem estoque de toalha, se quebrou qualquer coisa, mas ele tem. O administrador tem, entende? Pode acontecer de um hóspede, né, quebrar alguma coisa, porque acontece, a gente quebra na nossa casa, assim,
acontece um acidente, alguma coisa, né? Por exemplo, um exemplo que a gente às vezes usa, uma tábua de vidro em cima dessa mesa, né? A mesa, conforme você vai usando, você coloca líquido, às vezes ela mancha. Então, o que faz um bom administrador? Coloca um tampão de vidro em cima, para proteger o móvel da sua casa. Aí, o que aconteceu, por exemplo, recentemente, né, numa casa de um cliente? A pessoa se apoiou em cima da mesa, né, jogando ali, e houve ali uma batida muito forte que chegou a quebrar esse tampão de vidro. E as crianças brincando e tudo mais. E pode acontecer, né? Acontece em casa. O que acontece? Isso pode acontecer, quem marcou com isso foi o próprio hóspede, né? Porque aconteceu isso. Só que no outro dia ia entrar outro hóspede. Né? E aí sua casa não pode ficar parada e o próximo hóspede não pode ser impactado por isso. O que acontece? O administrador, junto com o arquiteto que decorou a sua casa, repõe esse tampão rapidamente para o próximo hóspede já não sentir. No mesmo dia. E não tem custo nenhum para o proprietário. E Por o mais quê? legal não é isso, é que o proprietário não fica nem sabendo. Nem sabendo. Na verdade, ele vai saber, Ele vai saber só no quando ele relatório. receber o relatório mensal. E aí vai aparecer lá, Entendeu? tampão de vidro, custo Que foi zero. trocado. Peraí, gente, peraí. Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Então, se eu quiser rentabilizar meu patrimônio, dolarizando, investindo nos Estados Unidos, que é uma moeda segura, não é volátil, enfim, né? Ela se mantém. Eu vou usar esses 3 pilares aqui que o Denis falou, né? Primeiro pilar, eu quero dolarizar, então esse é um pilar. Eu quero uma valorização desse imóvel, eu tenho que usar todas essas constantes aí. Eu tenho que entender do condado, qual que é a lei, qual que é aquela região que é para férias, qual que é a região que é para aluguel, porque tem lugar que não pode. Sim. Legal? Vejo isso. Aí, quando eu encontro o imóvel, eu quero buscar a valorização desse imóvel. Isso. Um imóvel que seja para valorizar, um imóvel em um lugar que tem valorização, enfim, estão construindo alguma coisa, enfim, tem alguma coisa lá perto que vai valorizar o imóvel. Exato. E eu tenho que buscar rentabilizar, ou seja, um aluguel rentável, não pode ser um aluguel também baratinho. Exato. Eu unindo isso aqui, a valorização com a rentabilidade, eu tenho um terceiro que vai cuidar para mim e eu não vou precisar me preocupar com absolutamente nada. Exato. Existe isso aí. Exato. A única preocupação que você vai ter, Diego, é reservar a data que você quer ir com a sua família. Porque se você não reservar essa data com uma taxa de ocupação lá e fica em torno de 80%, muito provável que a data, se você não reservar com muita antecedência, é muito provável que você não vai ter a data para você usar. Então, uma preocupação que a gente fala para o nosso cliente é o seguinte: adquirir sua casa, vai colocar para alugar, a primeira coisa que você faz, reserva as datas que você tem maior potencial para usar. Porque, tem demanda para o ano todo? A gente tem um 80% da cliente locação no ano. que acabou de comprar outra porque ele comprou a dele, foi uma vez e não conseguiu mais reservar nenhuma data. Ele falou, pô, eu vou comprar outra. Não, tem demanda infinita. 80% no ano. de taxa de ocupação. Imagina assim, não tem mês assim que você vai estar com a casa vazia. Aqui no Brasil você tem muito uma questão de casa de férias. Aí você vai na casa de férias no inverno, ela não aluga no verão. Assim, por exemplo, no Nordeste ainda tem um inverno mais equilibrado. Mas aqui, por exemplo, de São Paulo para baixo, você tem um inverno mais pesado, né? E as casas de férias, por exemplo, que você aluga na praia, né, na época de inverno, Aqui não no vai Brasil. alugar. Isso no Brasil. Né? No Brasil Mas você lá não. vai ter dificuldade. Nos Estados Unidos, o que acontece? Orlando e Miami tem demanda o ano inteiro. Por conta de duas coisas. 90% de taxa de ocupação. O clima é constante e o turismo é mundial. Então não é férias no Brasil ou férias nos Estados Unidos, tem férias. Gente, mas assim, entende? Tem asiático, tem europeu, tem, enfim. Animal, hein? Mas posso voltar um pouco nos erros? Claro. Falando dos 3 pontos. Rapidinho. Claro. É que eu tô um pouco incomodado com isso aqui. Vai lá. Falando nos 3 pontos. A gente tá falando... pode falar. Eu vou comprar uma casa de 1 milhão, eu invisto 250 mil, Isso. aí sei lá, tô pagando 7 anos, paguei em tese os juros, aí eu vou vender essa casa e eu vendo ela por 2 milhões, porque ela dobra de valor. Isso. Então, em tese, eu investi 250 mil, paguei os juros e tive um lucro em cima. É dessa Isso. forma mesmo. É dessa isso forma mesmo. mesmo. E essa é uma conta real? É uma isso, conta real. Isso, de É uma fato? conta real. E você não E precisa tem- nem vender. Se você quiser, você pode inclusive refinanciar a sua casa e pegar uma parte desse dinheiro e comprar outra. Gente, então não faz sentido comprar casa no Brasil. Não é melhor faz. morar aqui de aluguel e comprar... Não, de Sim. verdade. Não Né? faz. A gente inclusive, né, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, a gente está pegando todo o nosso patrimônio imobiliário, né, a gente está aos poucos, né, com carinho, com tranquilidade,
dolarizando esse patrimônio, né? A gente está fazendo a venda dos nossos imóveis para fazer investimento nos imóveis nos Estados Unidos. Então a gente vem fazendo gradativamente isso, porque também você não tem que ter desespero para vender, senão, né, você faz mau negócio, né? Aí a gente faz isso de uma forma gradativa, estamos fazendo isso e adquirindo imóveis lá, porque é muito mais rentável, muito mais seguro. Muito bom. Cíntia, você ia falar dos 3 pontos. Só complementando esse assunto aqui, né? Depois quando você tem, depois que a sua casa valorizou, né? Que você tem esse 1.250.000, como a gente falou, você tem 2 caminhos. Você tem um caminho de vender, e em Orlando, uma casa demora 35 dias para ser vendida. Então a gente fala que é como se fosse um CDB. Então, você está precisando de dinheiro, é mais fácil, às vezes, vender sua casa em Orlando do que tempo médio você da resgatar. casa no mercado, 35 dias. Às vezes tem CDB que é 60 dias, então você... 35 dias, cara. Às vezes sua casa vendeu antes. Mas é vender barato ou vender Não, bem? vender É o pelo tempo valor de médio do mercado. mercado. Tempo médio de mercado. Mas vender bem. Vender normal, tempo vender normal, pelo você não precisa- preço o mercado de avaliação. demora 35 dias. Se você quiser vender mais rápido, aí você tem que baixar, né? Se você quiser vender, assim, se você quiser Quer dizer, colocar vender em acima 10? do mercado, aí você vai colocar um valor mais, mas em média 35 dias. 35 Esse dias. é o valor, é o número estatístico do tempo médio para vender em Orlando. E todo Não- mês esse valor, esse número, ele é divulgado, sabe? Então, Muito bom. você tem esse caminho de vender e você tem o outro caminho de refinanciar. Esse mercado de financiamento e refinanciamento nos Estados Unidos é um mercado muito ativo e muito acessado pelo próprio americano, inclusive, que sabe jogar muito bem esse jogo. Então, vamos lá. Vamos dizer o seguinte, ó. Sua casa valorizou 2 milhões, você tem 1.250.000 ali, né? Aham. 250 que você investiu, 1 milhão de equity, tá? Sim. Você vai refinanciar essa casa, você vai pegar um montante, numa casa dessa de 2 milhões, ele vai pegar quanto de refinanciamento? 25%, né? Ele vai ter que manter os 25%, que é 500 mil. Então ele vai manter 500 mil e vai pegar 750 mil limpo. Vai pegar Né? 750 mil Pensa assim, limpo. 25% vai ter que estar sempre ali na casa. Então vai sobrar mais 75%, né? Tá. Então você vai manter 500 mil do valor da casa. Como você pegou 1.250.000, né? Você vai pegar 750 mil limpo. 750 mil limpo. Você Então, pode comprar uma nova casa de 1 milhão e pegar e colocar 250 mil no bolso. Então você dobrou ali o seu patrimônio. Então, você pega Vamos lá. uma casa um pouco maior, porque você tá com 750 mil agora. Mas você assim, ó, pode pegar, inclusive, mais de uma. Minha sugestão foi o seguinte. Você pode fazer vários financiamentos Sim, Pode. lá? Sim. Porque o que acontece? Você pode fazer em outros bancos. Eles não fazem como no Brasil de, você já tem financiamento no Itaú, então o Bradesco não vai, não. E a própria Um banco é um banco, outro banco é Porque outro banco. lá a autorresponsabilidade financeira Isso. Exato. diante da legislação que funciona Exato. conta muito na hora Isso. de você falar, eu vou fazer o compromisso com você. Isso. Uhum. E o banco, Exato. o banco ele tem uma segurança porque você já entrou com o estrangeiro, né, ele entra com 25% do valor do imóvel. Então, assim, tem 25% daquela casa que já é do banco. Os 750 mil ali, nesse caso, desculpa, 75% que o banco está com risco, mas ele tem 75% dele e 25% seu. Se você perder, é os 25% seu. Então, ele vira sócio total do negócio. O negócio é dele. Ele já recebeu os 25% e se você não pagar, ele vai tomar a sua casa, Ele então hipoteca pronto. lá, pega, é dele. É dele. É simples, Manda a rápido. cartinha Simples. vermelha. Exato. Mas isso não acontece também porque, de novo, né? As A pessoas pessoa sabem como coloca o funciona. imóvel para vender e tal. Essa liquidez em Miami ela é um pouco diferente. Em Miami você demora um pouco mais para vender o imóvel. Tá ali na casa dos 8 meses ali. Mas em Orlando é 35 dias hoje a média de mercado. Então tem esses dois caminhos, sabe? Mas o que eu queria falar dos erros é o seguinte, ó. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Para você fazer um investimento rentável, você tem esses 3 pilares. É a dolarização, é a valorização imobiliária e é a alocação, certo? Você ganha com essas 3 formas, né? Conforme o real desvaloriza perante o dólar, você ganha só com câmbio, então essa é a dolarização, né? Aí a valorização imobiliária de 5 a 7 anos o imóvel dobra de valor e tem a locação, que muitas vezes você vai usar ela até para pagar o seu financiamento, certo? Ok. Então são esses 3 pontos. Só que para você alcançar esse objetivo, e por isso que eu queria falar dos erros, um dos erros mais comuns é você querer alcançar esse objetivo com a cabeça de brasileiro. Você tem que saber o seguinte. Como é que é a cabeça do brasileiro? Se você vai para os Estados Unidos, né? Sabe aquele ditado? Se você tá em Roma, seja um romano. Aham. Se você tá nos Estados Unidos, você tem que pensar como um americano pensa. Então você vai comprar sua casa de férias, não compre uma casa que você compraria no Brasil. Compre uma casa que o americano quer usar. Porque você vai alugar para um americano. Então, por Entendi. exemplo,
O brasileiro, ele vai para Orlando, por exemplo, e ele tem uma rotina intensa dos parques, e no dia que ele não está no parque, ele está no outlet, então ele sai da casa dele 7, 8 da manhã, ele vai voltar só à noite, ele vai só dormir. Então, às vezes, ele vai achar que eu posso colocar, sei lá, eu posso ter uma casa de 3 quartos e posso receber 15 hóspedes porque eu vou colocar 3 beliches num quarto. Isso para o americano não funciona, sua casa não vai alugar, sabe? Mas minha casa não precisa ter piscina porque eu fico a casa. Então, sua casa não vai alugar. Porque o americano, ele vai para a Flórida não só para curtir os parques, mas também para curtir o calor. Ele vai para passar momentos em família. Então, você precisa ter uma casa que ela tenha uma área, uma planta adequada para receber o americano, uma planta que seja atrativa para locação de férias. Você tem que ter uma localização atrativa para o americano. Não adianta você comprar lá naquele lugar que você sempre se hospeda no hotel. Primeiro, porque lá provavelmente nem tem a casa de férias, que é a área hoteleira. E segundo, porque é uma área que às vezes o americano não aluga. E o seu principal hóspede vai ser o americano. Mas o brasileiro vai muito. O brasileiro é 1% dos turistas que vão. Muito bom, Cíntia, você trazer isso aí, cara. Então você tem que entender a cultura. E para que você tenha a locação, você precisa ter esse olhar do turista americano. E aí, uma casa que aluga é uma casa que vai valorizar. Então, você também tem que ter esse olhar do americano. Além disso, tem que conhecer as regiões. Se você olhar em vários vídeos de YouTube ou de Instagram, de vários corretores, eles vão falar de áreas famosas. Dr. Phillips. Mas Dr. Phillips não é uma área de férias. Então, se você quiser uma casa de férias, você não pode comprar em Dr. Phillips, por exemplo. Porque senão você não bate nesse terceiro pilar de vocês aí, né? Exatamente, sabe? Que é a locação. Que é a locação. Para pagar o investimento Para pagar o investimento, exatamente. Então, tem tudo isso, sabe? Então, eu acho que é muito importante você saber que você está investindo numa cultura diferente, que é um investimento muito rentável, mas ele tem que ser feito dentro da lógica da rentabilidade daquele local. Então, você não pode ir com a sua cabeça... Vou dar um exemplo aqui sem citar nomes. A gente tem condomínios lá, às vezes, que são feitos por brasileiros para brasileiros. Que são bem bonitos, mas são casas com estética voltada para o brasileiro. As casas com a estética voltada para o americano, elas são casas ali costeiras ou modernas de uma forma diferente. Arquitetura. Entende? A arquitetura é diferente. Aquela casa, por mais que ela seja linda para nós brasileiros, ela não vai alugar para férias, entende? Que o americano, ele se sente ali no escritório, aquelas casas quadradas. E o brasileiro é 1% do público que é atendido por essa demanda. Aí, se você vai fazer um investimento para você ganhar dinheiro, poxa, aproveite o público que vai pagar em dólar, vai pagar uma diária maior, né? Até porque o poder aquisitivo do americano é maior que o do brasileiro, né? Total. Então, aproveite o filé mignon daquele investimento, né? Por que você vai nichar? Não é verdade? Não, você falando aqui, eu percebi aqui. Então, são 3 pontos aí com essa sua fala. Primeiro, eu vou investir em um imóvel lá nos Estados Unidos. Primeiro, eu não tenho que ter uma cabeça só de investidor, eu tenho que ter uma cabeça de empresário. Exato. Porque o meu imóvel, ele é um produto. Exato. E quando, por exemplo, é um erro de muitos empresários no Brasil, né? Ele, vou criar um produto, e ele pensa assim, vou criar um produto que tenha essa característica por conta disso. Ele acaba criando um produto para ele. Para ele, exato. E não para quem vai usar o produto. Sim. E quando eu for comprar uma casa, eu não tenho que pensar por exemplo, eu sou nordestino. Sei lá, cara, minha família é gigante, deve ter umas 200 pessoas na minha, é muito grande a minha família. Tá, vou comprar uma casa nos Estados Unidos, porque quando eu vou levar todo mundo, aí eu vou meter beliche, colchão, tudo quanto é canto, não vai servir para alugar. Não. De jeito nenhum. Não. Então, primeiro, eu tenho que ter uma mentalidade empresarial. Eu estou criando um produto para vender, rentabilizar e pagar esse investimento para aumentar o meu patrimônio, maximizar o que eu já tenho. Então, para isso, eu preciso ter pessoas que pensam assim também para me ajudar a fazer esse investimento. Exato. Né? Eu não posso fazer sozinho, eu simplesmente pego um classificado, que legal essa casa aqui. Exato. Não posso fazer isso. Porque senão você vai, que nem esse é o erro que a gente comentou, você vai olhar com o olhar de brasileiro, é o olhar de quem não tá olhando para aí. Quando a gente já tá aqui no nosso país, a gente já faz as coisas, já cria produtos, que nem você falou, olhando para nós mesmo sabendo que a gente está aqui do lado, a gente está vivenciando a mesma cultura. Imagina você
tentar colocar isso no outro país, aí você vai olhar para o próprio umbigo mesmo. Então você precisa de alguém que faça essa ponte, de mostrar para você como é que funciona lá, como é que vai ser um bom resultado, para que você alcance o que você queira. Eu quero isso, tá? Então assim, aí você tem que falar qual é o objetivo final e a gente vai te ajudar a atingir esse objetivo final. A gente não vai olhar a perfumaria, não é 3 dormitórios, a gente vai olhar qual o objetivo, o que você espera. E aí tem várias coisas que a pessoa espera, né? Tem algumas pessoas que querem um imóvel para aproveitar. Eu quero um imóvel para mim, seja no nível da pessoa que ela quer ter uma casa para ela, única, exclusiva, e a gente vai olhar para ela com o olhar dela, né? Pois, o que você valoriza mais? É praia, Legal, acesso cara. a barco, No caso de Miami, né? facilidade com o walkability, ter tudo perto. O que você valoriza? E a gente vai buscar um imóvel para ela. Agora, se eu valorizo rentabilidade, aí é ainda mais importante você contar com um especialista. Né? Em todos os casos mas nesse caso você tem que olhar, assim, o corretor não consegue olhar isso. O corretor convencional, porque ele vai olhar como produto. 3 dormitórios, 4 dormitórios, localização. Que ele não tem a cabeça de empresário. Então a gente tem que fechar a conta. O empresário ele tem que olhar a casa, ele vai olhar a casa como uma DRE. Né? Ele vai olhar qual que é a DRE da casa. A gente vai pensar nas entradas, nas saídas e no finalinho ali, final que tem que estar verde, tem que estar azul, tem que estar gerando dinheiro. Né? Senão, se a pessoa olhar para o imóvel como imóvel e cair na mão do corretor como imóvel, ele não vai ter o resultado que ele precisa ter. Então a gente faz esse olhar de empresário. Que olha uma DRE da casa e olha entradas, saídas e apoia ele nesse sentido. Acho que esse é o nosso maior diferencial, sabe, Diego? Porque antes da gente trabalhar com isso, a gente sempre já era empresário, né? A gente sempre teve a cabeça de empresário, né? Então, Vocês eram empresários de qual segmento? da área imobiliária. Da área imobiliária. E vocês já eram empresários da área imobiliária, Isso. Cíntia advogada, Denis também tem toda uma jornada, né? Já foi executivo em outros segmentos. Engenheiro de formação. Engenheiro de formação. 15 anos aí nas grandes indústrias. Então, daqui para trás tem todo o histórico. Tem. Uhum. Né? Então, fala pra gente como é que começou esse modus operandi, essa logística que vocês criaram entre quem quer investir nos Estados Unidos, rentabilizar para maximizar o patrimônio, essa espinha dorsal que faz com que isso dê certo. Como é que começou? Onde é que vocês viram que isso era um mercado e por que aconteceu com vocês? Alguém falou para vocês? Sim. Como é que foi isso? Olha, a gente tem um momento que cada um tem a sua jornada e depois a gente tem a jornada junto, né? A gente já empreendeu junto lá no início, quando a gente namorava e tal, a gente teve uma loja, mas depois a gente acabou vendendo a loja, eu me formei como advogada e o Denis era engenheiro, né? Eu, como advogada, eu trabalhava, desde o início da minha carreira, sempre trabalhei na área imobiliária. Eu fazia acordos societários, M&As, fusões, aquisições, tudo voltado para construtoras incorporadoras. E eu auxiliava, meu nicho era bem específico, investidores europeus que investiam dinheiro na construção civil no Brasil. Legal. Então, meus clientes eram os europeus, sabe? Meus clientes eram muito ali de Itália, Suíça e Londres, né? A galera investia aqui no Brasil. Exato. Investem ainda, né? Sim. E aí, eu atendia muito esses clientes e o que eu comecei a perceber, né? Vamos supor, a pessoa tem até um exemplo emblemático que é o seguinte, a pessoa era um investidor que ele investiu um valor pequeno na época, que era 400 mil euros, na época dava R$1 milhão, os 400 mil euros. E aí ele investiu numa construção e 3 anos depois, mais ou menos, aquele prédio foi entregue, na verdade era um condomínio de casas, né? Aquele condomínio de casas foi entregue e ele teve ali, recebeu um capital de R$1,5 milhão em reais. Então ele investiu R$1 milhão e recebeu 3 anos depois R$1,5 milhão. Sim. Então ele estava super feliz ali em real, olhou a rentabilidade, olhou aquele valor ali, estava super feliz, porque na Europa ele tem um juros muito baixo, né? Então os investimentos financeiros na Europa retorno sobre investimento é baixo. O retorno sobre investimento na Europa era baixo, então ele ficou super feliz. Só que na hora que ele foi converter esse R$1,5 milhão em euro, deu 390 mil euros, assim, deu um pouco menos do que ele tinha investido. Que isso, cara. Esse eu me lembro que foi o primeiro caso que eu fiquei chocada
de como que o real desvaloriza. Então, ele fez tudo certo. Ele investiu dinheiro, ele correu todo o risco trabalhista, ele correu todo o risco empresarial, participou da SPE na época, né? Para o condomínio, o construtor fez tudo certo, cumpriu a legislação, deu lucro, só que, na verdade, na moeda dele, ele teve prejuízo. E o mundo, se você pensar, é dolarizado. A gente não pode achar que o mundo não é dolarizado. Porque hoje você compra... Ano passado você comprava um iPhone por, sei lá, R$7.000. Hoje você compra por R$10.000. Né? E ano que vem vai ser 15, vai 12. Vai ser 15, 12. E nos Estados Unidos... O combustível que você coloca no seu tanque aí é dolarizado. O cafezinho que a gente acabou de tomar, né? A saca é dolarizada. A soja, o trigo, o arroz, o feijão, é tudo dolarizado. Então, se você vê nos Estados Unidos, o iPhone hoje é $1.000, ano passado era $1.000, ano retrasado era $1.000, né? Então, não que não tenha inflação, mas eles têm uma inflação muito menor que a nossa, né? Então, o mundo é dolarizado. Então, eu comecei a perceber aí, eu era muito jovem, eu tinha uns 26, 25, 26 anos, eu comecei a perceber... Cara, você tinha a minha idade que eu tenho agora. É isso aí, eu tinha a idade do Diego. Eu achei que você tinha 20, Diego. Eu também acho, às vezes. Na verdade, eu era um pouco mais jovem até, eu tinha uns 24, porque depois a gente pouco depois a gente começou a empreender. Mas olha só, rapidinho, pra você fechar isso aí, cara. Que doideira esse negócio da instabilidade financeira aqui no Brasil, desse câmbio, né, meu? É uma doideira. E você vê o que tá acontecendo agora, né? Não, a Itália, que investiu, era italiano? Era italiano. Ele investiu aqui em euro. Sim. Teve lucro em real. E pelo fato da oscilação da moeda, quando ele foi converter de novo esse lucro, ele teve prejuízo. Ele teve prejuízo. E se você olhar ao longo do tempo, Diego, o real, ele sempre perde valor perante o euro e perante o dólar. Ele sempre perdeu. E isso não era uma particularidade dele, eram vários que tinham acontecido, né? Que eu me lembro desse caso, que foi um dos que eu fiquei chocada na época. Então, né? Esse caso foi um dos primeiros que já te fez olhar assim, tem alguma coisa aí. O real não é seguro, né? O Brasil é instável. E aí o que acontece? Depois disso, a gente vai empreender, eu e o Denis, né? A gente já empreende, né? Quando a gente, né? Mas depois a gente vai empreender e aí a gente abre a nossa consultora incorporadora, né? Que é uma história à parte, né, Denis? E aí, quando a gente consegue um patrimônio, a gente sempre tem isso na cabeça, né? Por conta dessa minha jornada com esses investidores. E aí a gente fala, poxa, a gente precisa dolarizar. Só que a gente sempre amava Orlando e Miami, a gente passava momentos inesquecíveis ali com as nossas crianças, né? Que eram bebezinhos na época, né? Meu filho, o aniversário dele, ele queria passar com o Homem-Aranha de verdade. Então a gente foi lá no parque, ele tirou foto com o Homem-Aranha, que era o Homem-Aranha de verdade. Criaram algumas memórias. Exato. Então a gente tinha sempre ali uma questão emocional muito forte, né? Então a gente, quando vai dolarizar, pensa em dolarizar ali, porque a gente sabe que o turismo é forte, a gente sempre tá lá, os parques estão sempre lotados, né? Então a gente pensa em dolarizar ali. Só que na hora que a gente chega lá, a gente encontra corretores que querem vender, não que não tenham bons corretores, tem ótimos corretores no mercado, a gente conhece bons corretores, mas a gente encontra corretores que querem apenas vender um imóvel pra gente. É o olhar do corretor, né? Comissão, né, amigo? A comissão, exato. E a gente... E mesmo que aquele que queira te ajudar, ele vai olhar a planta, ele vai olhar a localização de uma forma mais corretor mesmo. Da maneira que ele foi ensinado. Isso, da maneira que ele foi que ensinado. Que é genuíno. Exato. Ele não tá querendo, passar a perna, mas ele não tá preparado para esse nível de conversa aqui. Exato. Mas no nosso caso, que a gente já era empresário, já trabalhava com investimento, já investia em imóveis aqui no Brasil, nós dois, né? Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. A gente já construía, a gente já vendia, a gente já incorporava. Já entendia de todo esse Paranauê aí. Exato, né? Porque depois que eu deixei de ser advogada, a gente foi empreender na área imobiliária. Então a gente abriu uma consultora, incorporadora e uma imobiliária, que a gente tem até hoje essas empresas. E elas estão atuando, né? Então, a gente treinou nossa equipe de vendas, a gente conhece a cabeça do corretor, a gente sempre ensinou o nosso corretor a fazer uma venda consultiva, né? Aqui no Brasil. Só que daí, quando a gente chega lá, a gente vê muito corretor, como a gente vê aqui no Brasil, que quer só comissão, ou outros que são bons, mas quantos dormitórios você quer? Aí a gente falava, não, eu vou devolver a pergunta para você. Quantos dormitórios é bom para alugar? Porque eu quero que essa casa alugue, eu não quero deixar esse investimento parado. Para mim é um investimento. E aí a pessoa
Ah, não sei, depende. Todas as casas são boas. Não, todas são Não boas, não é quantos possível. dormitórios você quer, qual que é o seu real interesse nessa empresa, né? Exato. Em quanto tempo você quer ter esse imóvel quitado ou comprar outro? Exato. Qual que é o projeto? Então é mais um projeto de alavancagem patrimonial do que comprar o imóvel, é só um meio para isso. Exato. Vocês Então compraram é isso. imóvel lá fora? Sim. Qual foi o primeiro que vocês compraram? Foi em Orlando, foi uma casa de férias. Quando Em foi? Kissimmee. Faz 6 anos. 6 anos? E vocês passaram por algum problema desse? Alguém quis vender para vocês? Vocês sacaram, opa, não é isso aqui? Como é que foi Sim, essa... Foi isso. Na verdade, a gente foi pra lá, a gente só encontrou esses corretores que, né, queriam vender e tal. Como eu sempre falo, né? A gente não queria comprar o imóvel de férias. A gente queria construir um patrimônio em dólar, a gente queria ter segurança patrimonial, a gente queria viver momentos inesquecíveis com a nossa família, a gente queria realizar sonhos por meio de um imóvel. Então, são objetivos diferentes, sabe? Entendi. Aí a gente não encontrou alguém que ajudasse a gente com esse olhar total. Aí E a gente vocês ficou já tinham esse frustrado. olhar aqui. Isso. Aí a gente ficou Só frustrado. que a gente Aí a gente não comprou. a gente percebeu que a gente estava míope, as pessoas que a gente buscou para ajudar também não estavam ajudando a gente a tirar essa miopia. Não estava conseguindo entender, ter a mesma linha de pensamento, E a essa linha de gente pensamento foi- mais completa, pensando financeiramente como a DRE, pensando no interesse da familiar. É conciliar as coisas de uma forma geral, né? Entendi. E aí a gente mergulha no mercado, né? E aí o que a gente faz? Fica frustrado e como você sabe, como todo bom empresário que não aceita, né, uma frustração, né, a gente começa a estudar o mercado e a gente fica doido ali, né, viciado em estudar o mercado e aí a gente lê tudo que tem que ler, a gente vai para lá, conversa com todo mundo, conversa com advogado, conversa com outros corretores, conversa com construtores. Tanto que a gente tem Pra entender como pra é entender. que a banda toca lá. Isso pra Tanto gente que a fazer o gente nosso. tem muitos contatos lá, sabe? No nosso sócio lá, ele tem mais de 30 anos de mercado, ele tem um portal de imóveis, sabe? Esses portais tipo Zap Imóveis, tipo Viva Real. Ele tem um portal de imóveis lá, nosso sócio lá. A gente tem contato com o vice-presidente da... maior construtora da Flórida. sabe? Então a gente os conhece bastante principais gente lá. executivos de Miami ali, né, do ramo imobiliário. Cara, vocês têm um network muito A forte gente tem um lá, network cara. muito forte lá, exato. Isso é importante E para a gente aí- conseguir levar condições diferentes ali para os nossos clientes também. E aí é isso, aí a gente estuda o mercado, a gente aprende a fazer esse investimento, a gente faz o investimento e quando a gente faz o investimento, Diego, a gente ganha muito mais do que dinheiro, sabe? Porque a gente ganha dinheiro, o nosso patrimônio, ele valoriza, e a gente fica muito feliz com isso, mas a gente ganha sempre falo, né? Liberdade, segurança e legado, porque a gente ganha liberdade financeira Sim. e mental. Porque você vê que o mundo é mais fácil do que você imagina, que é mais acessível, você aprende a fazer negócios diferentes, você está lá sempre, né? Então você tem a liberdade geográfica, né? Segurança, porque você sente segurança patrimonial, você sabe que se acontecer alguma coisa aqui no Brasil, tem um patrimônio fora, né? Que vai suportar a minha família se acontecer alguma coisa. Segurança de você estar num país seguro, sabe? E você tem também uma questão de legado que você cria para a sua família e para os seus filhos. Um legado patrimonial e um legado de educação mesmo, porque as crianças acham que o mundo está acessível para elas. Né? Elas Abre a mente, cara. abre a de todo mente, mundo. abre a mente. É uma né? ruptura, né? Esse tabu que a gente tinha de, não sei se vou investir fora, se é seguro, se não é seguro, eles não têm isso. Eles têm de onde é melhor investir? No mundo e não na minha cidade, né? Então, A globalização é isso, né? exato. Eles têm a próxima geração está sendo criada de uma forma com a mente realmente globalizada, porque ela tem acesso a isso, e aí ela não tem mais essas barreiras, essas fronteiras que a gente tem, e isso impacta na questão do merecimento, na questão de você conseguir atingir outros resultados num nível diferente. Né? A gente, como empresário, às vezes que a gente consegue entregar resultados maiores do que a gente veio, a gente prospera, né? A gente assim, sofre às vezes com uma questão de merecer. A gente fica só trabalhando, focado na empresa, e a gente acaba perdendo isso. E aí, quando tem essa questão do legado, a próxima geração, você constrói algo diferente para você e para a família, né, para a próxima geração, assim, ela abre a mente e potencializa o resultado deles de uma forma. E aí eu quero fazer um convite para você.
Para você que não conhece ainda os Estados Unidos, conheça. Conheça Orlando, conheça Miami, conheça os Estados Unidos como um todo, é interessante. Conheça outros países, é importante para você conhecer outras culturas e vai ajudar, inclusive, você no seu próprio negócio. Para quem não se sente ainda que não merece ou que vai ter dificuldade, cara, se você vai, se joga. Eu tenho dificuldade com inglês, se joga. Você vai para Miami, vai para Orlando. Aprende fazendo. Mais fácil. Cara, isso. Assim, vai pro mundo, as meu irmão. pessoas vão querer te ajudar. Tá? Você vai encontrar sempre alguém no seu caminho. Deus vai sempre colocar alguém no seu caminho para te ajudar. Então se lança. Para você que já vai, para você que já gosta disso, né? Para você que já sente todo esse prazer de estar como turista, dê o próximo passo, né? Porque o próximo passo é o seguinte, é entrar ainda mais na cultura. Você não é mais uma visita, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, você é um investidor nos Estados Unidos, isso traz outro aspecto cultural. Você não conhece somente a culinária, a música, você conhece os negócios, né? Quando você faz um investimento imobiliário, você começa a pensar como é que funcionam os negócios, como é que funciona a legislação. Então, é uma forma de você dar o primeiro passo de investimento, de negócio, de uma forma segura. E aumentar seu repertório. Aumenta demais. A gente se transformou, Diego, assim, quando a gente deu esses passos, né? Primeiros passos para conhecer, porque a gente é de família humilde, a gente para mim ir para a cidade do lado, eu tinha que pegar 3 ônibus, assim, e de carro hoje eu penso assim, pensando 10 minutos, gente, eu fazia uma viagem de 3 ônibus para chegar na casa de um amigo da família, e a gente fazia essa viagem a cada uma vez por ano. E hoje é 10 minutos, porque a gente tem um outro acesso. Isso também acontece quando você dá esses próximos passos, né? Qual que é esse caminho que você está fazendo hoje? Como é que você pode tornar ele bem mais simples, né? Quando você vai para um outro país, quando você começa a ter acesso à outra cultura nas viagens, e aí depois você começa a investir, você começa a perceber que algumas dificuldades que você coloca, elas não existem, elas são bem menores, e você começa a enxergar novas possibilidades que você nem imaginava. Então, eu acho um convite que eu faço para quem está ouvindo aqui. Ouviu aí, né, galera? Dá o próximo passo. Dá o próximo passo, observa o mercado. Gente, vocês empreenderam fora, parabéns por isso. Assim, são pouquíssimas pessoas que têm esse ímpeto, né, de enxergar que, escala de negócio também é empreender fora. Sim. Escalar é ir para outro país. Isso é escala, é uma das formas de escalar. É uma vertical de negócio, de repente, empreender fora do Brasil. Vocês tiveram alguma dificuldade para começar um negócio nos Estados Unidos? Porque o Denis fala, de investir nos Estados Unidos. Tem toda uma questão, né, de dolarizar, mas também tem uma questão de engenharia financeira, de começar um negócio lá, de estabelecer empresa, a parte jurídica, legislação, contábil. Vocês tiveram alguma dificuldade com isso? Como é que foi aí para quem que está nos ouvindo aqui e está, pensando, mas como é que eu faço para abrir um negócio? Como é que eu faço também para ter uma empresa lá? Como é que é isso? Então, o que acontece, né? Nesses 2 anos que a gente ficou estudando ali o mercado, a gente aprendeu muito e a gente olhou muito para essa parte. A gente tinha uma preocupação de como fazer, né? E na hora que a gente foi fazer de fato, aconteceu de uma forma bem fluida, né, Denis? Sim. E é isso que a gente ajuda hoje os nossos clientes, né? Porque quando a gente faz o investimento, dá certo, você prospera, isso é tão transformador que você que você não quer que isso fique só com você quer ajudar outras pessoas, e isso acaba sendo um chamado para você ajudar os outros também. Total. Né? Então hoje a gente ajuda também as pessoas para fazerem isso de uma forma bem fluida, sabe? Óbvio que você tem a legislação que é diferente, você tem as regras contábeis, mas as regras contábeis, inclusive dos Estados Unidos, são até mais simples que as do Brasil. Tudo lá é mais simples. Você tem a legislação, então você tem que entender tudo isso, mas a gente ajuda a pessoa a entender tudo isso, porque a gente sabe também que isso também faz parte do investimento. Então, acho que a diferença aqui que você trouxe, que eu acho que é a principal diferença, né? Que é o que inclusive que eu falo, que a gente não é corretor, a gente é empresário. Por quê? Porque o empresário ele não pensa só em vender o imóvel, na compra do imóvel. Pensa em tudo que gera em torno, né? Então, como que você vai declarar isso no seu imposto de renda no Brasil? Como que você vai fazer para você declarar imposto de renda lá? Aonde é que você vai colocar essa casa? Porque tem as questões sucessórias, né? Tem a questão de depois imposto sobre venda. Então, tem tudo isso que você tem que pensar, né? Então, a gente sempre ajuda a pessoa a abrir uma PJ, para ele colocar o imóvel na PJ,
né? Voltando lá no começo, lá dos erros, né? Um dos principais erros, por exemplo, é a pessoa fazer a compra na pessoa física. E você abre uma pessoa jurídica lá, né? Uma empresa muito rápido e coloca a casa na empresa. E a gente vai ajudando a pessoa nesse caminho. A gente ajuda a pessoa a abrir conta bancária, a gente ajuda a pessoa a escolher o Cara, vocês fazem tudo. correto. O melhor Todo decorador. processo. Tudo. Vocês fazem tudo. Então, o trabalho de vocês, através da empresa de vocês, não é só escolher a casa, é toda essa logística. A Então, gente o maior é como se fosse o diferencial mentor do investimento, entende? Cara, então o diferencial é essa logística que vocês desenvolveram. É isso aí. Né? Que é, cara, conta bancária, jurídico, contrato, como comprar, como vender, qual que é o momento de comprar outro, qual que é o momento de vender esse negócio, qual que é a oportunidade. Tudo isso vocês fazem. Tudo isso Vocês são a gente tipo faz. XP do imobiliário. É isso aí. É? É isso aí. É isso, uma consultoria 360 para fazer investimento de forma Animal. correta. E não importa qual que é o seu objetivo. Você quer rentabilizar com o imóvel, você quer um imóvel só para você utilizar. Você quer um imóvel em Miami para você aproveitar Miami, aproveitar o lifestyle. A gente vai te ajudar no caminho, em toda a jornada de tudo que você precisar. Porque não é porque você não quer alugar o seu imóvel que você não tem que prestar atenção na valorização dele, porque você não quer comprar um imóvel que ele vai desvalorizar no futuro. Você não quer comprar um imóvel que está super valorizado. Animal. Não é? Incrível. Então, por exemplo, em Miami você tem vários imóveis diferentes, com vocações diferentes, com apelos diferentes, com valores diferentes, sabe? Então, eu diria assim que uma coisa importante, assim, a gente tenta ajudar com um pano de fundo geral, porque desculpa, a gente pensa o seguinte, não é simplesmente uma compra de um imóvel. Então a gente tenta ajudar a pessoa de uma forma 360, olhando o todo, porque mais do que um imóvel que você está fazendo, é um passo de vida, é um novo mundo que se acessa. Quando você adquire um imóvel nos Estados Unidos, numa região, por exemplo, como Miami, por exemplo, você tem acesso a pessoas do mundo inteiro. Então imagina você comprar um apartamento em Miami, por exemplo, quais são as pessoas que você vai encontrar ali? Empresários do mundo inteiro. Né? Imagina as rodas de conversas, as ideias, os insights, as possibilidades de negócio que você nem imaginava, né, que pode estar acontecendo ali. Então você se torna mais globalizado. Você tem insights para o seu negócio no Brasil e você tem possibilidade de fazer negócio no mundo. Né? E isso, pensando em você, pensando na família, você cria um legado para a família, só que tudo isso ainda tem que ter uma questão financeira equilibrada. A gente precisa você fazer esse investimento onde tem todos esses acessos, toda essa questão de cultura, mas que também eu faça um investimento que depois, na hora que eu quiser desfazer dele, eu tenha dinheiro, mais dinheiro ainda. E segurança. E segurança. O principal de tudo é segurança, né, cara? Por onde é que eu faço o Pix? Qual é a chave? Chave Pix aqui, ó. CPF. Gente, muito bom, hein? Faz um Zelle. Muito bom. Faz o quê? O Zelle é o Pix dos O Estados Zelle? Unidos. É o Pix dos Estados Unidos. Não, ninguém aqui vai fazer Zelle aqui, não fala que eu te lucro, não. Aqui, ninguém faz o Zelle aqui. Zelle, negócio de Zelle? Não vai fazer Zelle aqui, não. Zelle, não. É Zelle, não é L. É Zelle. Toma cuidado com a semântica aqui, tá? É Zelle. Gente, sensacional. Gostei, hein, de conhecer mais um pouco desse mercado. Parabéns pelo trabalho Obrigada. que vocês estão fazendo. Eu já admiro ainda mais. Cara, que logística que vocês criaram, desenvolveram, fizeram. Galera que vai gostar também. É isso Deixa aí. seu comentário. O que você aprendeu. Cara, curti isso aqui, legal. Mas como é que eu acho a Cíntia? Como é que eu acho o Denis? Onde é que eu olho? Fala aí pra galera, onde é que acha vocês? Olha, vocês podem achar a gente no Instagram. Se você quiser falar, vocês podem achar a gente lá nos Estados Unidos. Poxa, nos Estados Unidos vai ser um prazer recebê-los, tá? Orlando e Miami, nossa casa. Vai ser assim, vai ser fantástico receber vocês lá, vai ser muito bom. Mas antes de ir lá, se vocês quiserem também seguir a gente nas redes sociais, Boa. Denis Pinheiro USA, né? @The Brokers @_The Brokers. _The Brokers. Underline. E @Cíntia Sávio é o meu. Sávio. E a Tá gente... aqui, ó, inclusive. É isso tá aqui, aí. ó. Isso, está aqui, ó. Tá aqui na tela, pra quem tá no YouTube. E a gente tem também o nosso podcast, nosso bate-papo, onde a gente também leva mais algumas informações. Poxa, um pouco mais de Muito detalhes bom. sobre decoração, um pouco mais de detalhes sobre contabilidade, um pouco mais de detalhes sobre regiões. Então, se Boa. você quer saber um pouco mais, né, tanto de erros ali que a pessoa comete, como acertar, como fugir dos erros e como acertar, você vai ter algumas informações bem interessantes ali de como começar
começar a pensar e ter uma ideia geral do investimento. E quiser bater um papo com a gente, manda um direct, vamos conversar numa boa. Como é que é o arroba do podcast para acharem no Instagram? O podcast ainda não tá no Instagram, ele tá no YouTube? Tá no YouTube, Café The Brokers. Café The Brokers. No YouTube e no Spotify. Spotify também. Muito bom, gente, muito bom. Pô, além de fazer um trabalho sensacional, tá divulgando conhecimento para você aprender mais sobre esse mercado. Eu quero investir já nesse mercado muito bom, legal. Gostei desse negócio de dolarizar, sobretudo com essa insegurança que a gente vive, essa instabilidade financeira no Brasil, econômica, de juros. Cara, é uma loucura isso aqui, né? Sim. O Brasil é terra de gente doida. Sim. Por isso que a gente tá aqui. E em breve a gente vai estar também visitando algumas regiões, né? A gente vai para Brasília, para Vitória e para Balneário Camboriú, né? Nesses próximos 2 meses. E Legal. a gente vai fazer um evento ensinando a pessoa como dolarizar. A gente vai explicar como é que faz para enviar o dinheiro, como é que faz, enfim. Que legal. Vai fazer alguns Vai eventos estar em Brasília? também. Vamos estar em Brasília. Me avisa. Pode deixar. Vai ser um prazer. Está em breve em Brasília. Muito Legal. bom. Né? Gente, muito bom. Muito bom. Chegamos ao final de mais um episódio. Busquem o Denis, busquem a Cíntia, para vocês poderem aí maximizar o patrimônio de vocês através dessa oportunidade que traz segurança, que tem clareza, que tem um processo, que tem pessoas por trás que fizeram também. Vocês estão com a pele em risco lá no negócio, vocês investiram, mas principalmente que traz algo que te dê paz, né? Exato. Porque não tem nada... Pô, você investe em alguma coisa e fala, cara, será que aquele investimento... Será que vai voltar? Será que vai ficar? Qual que é o risco? E pelo que eu senti, é que é um investimento com baixíssimo risco. Né? Quer deixar alguma coisa pra galera? Finalzinho aí pra gente encerrar? Encerra vocês. Diego, eu vou só fazer um comentário que a gente acabou não fazendo, tá? Acho que ficou claro que a gente atua no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então assim, a gente trabalha muito na questão. Boa, cara. A gente não fala assim, poxa, larga o Brasil porque tá tudo ruim e não sai é do isso, Brasil. né? Não é isso. É importante diversificar. Tanto que a gente Legal. falou aqui, por exemplo, do histórico da Cíntia de europeus investindo no Brasil. Então, o importante para você trazer mais segurança é a diversificação dos seus investimentos. E quando você pensa em diversificar, primeiro passo, com certeza, seja diversificar isso numa maior economia do mundo, num lugar seguro que cresce. Então, assim, a gente defende muito fortemente a questão de você fazer um investimento de parte do que você tem em dólar, parte disso nos Estados Unidos. E já que você vai dolarizar, por que não dolarizar no mercado imobiliário, que é um mercado rentável e seguro? Então você vai estar fazendo esse investimento de uma forma segura, no mercado seguro, na maior economia do mundo, em algo palpável, que é um imóvel seguro também. Então você vai estar num mercado seguro numa maior economia do mundo, na moeda mais forte do mundo, então você vai estar tendo segurança e com rentabilidade. Então é isso que a gente pensa, é isso que a gente gosta. Fora tudo isso, você ainda tem o ganho, né? É periférico, que eu acho que é o mais importante. É mentalidade, é cultura, e porque o dinheiro por dinheiro não é para isso que a gente veio para viver, para fazer as coisas acontecerem. Então você vai ter todo esse ganho desse network, Incrível. dessa cultura. Então assim, para mim a mensagem principal é: dê esse passo, vai transformar a sua vida. Para quem já deu esse passo, quer fazer mais investimentos com esse olhar de empreendimento, fale com a gente aqui está disponível. E deixa eu passar aqui para quem Pode manda falar, na casa. fala que eu valido. Boa, deixa a mensagem pra galera aí, Cíntia. Bom, só complementando o que o Denis falou, né? Já que vai dolarizar, acho que não existe passo melhor do que dolarizar, começar a dolarizar por meio do mercado imobiliário, que é um mercado seguro, é um mercado rentável e é um mercado que você ainda consegue alcançar coisas para sua vida, além de questões financeiras, né? Porque no mercado imobiliário você consegue equilibrar tanto os ganhos financeiros e a segurança patrimonial, como também as experiências de vida e os momentos que você vai passar com a sua família ou que você vai passar, enfim, com as pessoas que você ama, né? Então, eu acho que é um investimento que traz esse equilíbrio, sabe? Porque o empresário, ele também precisa aproveitar a vida, ele também precisa investir em si mesmo, ele também precisa crescer em mentalidade. Então, eu acho que esse investimento, ele traz os dois, sabe? Porque ele vai te trazer a vivência, ele
vai te trazer a experiência, ele vai te trazer o networking, ele vai te trazer as memórias. É uma ruptura, né, pra É. família como um todo. Exato. Os filhos, parentes, todo mundo tem, pô, cara, é um animal. Exato. E ao mesmo tempo ele tem todo esse viés financeiro que é excelente, muito interessante, que é o que a gente falou aqui, né? Então é E isso. Entenderam? é fácil, E gente. é mais fácil do que você imagina. E é pra você. Muito bom. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado por terem vindo aqui no Muito- Fala Que Eu Te Lucro. Muito bom. obrigada, né, Muito pelo claro, convite. muito assim, a forma... Cara, eu entendi. Vocês entenderam aí, galera? Entendeu? Pegaram? Viu, Mauri? É simples, cara. Pegou o código? Pegou o código? Muito bom. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês aqui do Fala Que Eu Te Lucro. É muito bom estar aqui servindo vocês com conhecimento empresarial, com conhecimento e investimento, para que você possa prosperar ainda mais o seu negócio e a sua vida, tá? Muito obrigado pela audiência. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Manda lá no grupo de WhatsApp, a gente tem uma galera precisando ter esse conhecimento aqui que você teve acesso. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tamo junto.